Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adriano Moraes e nós estamos resolvendo os exercícios do capítulo 16 do livro da Beatriz Alvarenga, é o volume 2, é o capítulo sobre oscilações, e nós estamos vendo os problemas suplementares no momento, tá? Já vimos os problemas e testes, estão lá carregados, divirtam-se lá antes de chegar aqui. Bom, ele começa falando da seguinte texto aqui no problema número 10, que já tem os outros resolvidos aí também. A figura desse problema mostra um dispositivo constituído por dois tubos curvos, cheios de ar, que pode ser usado para a medida da frequência de uma onda sonora, usando o fenômeno de interferência. O som é emitido por uma fonte F e recebido por um detector D. O comprimento do percurso FAD é fixo, mas o de FBD pode ser alterado pelo deslocamento do tubo. Para uma certa posição de B, o detector recebe um som de intensidade mínima. E, à medida que esse tubo é deslocado para a direita, a intensidade cresce continuamente, atingindo um máximo a uma posição no qual o tubo B encontra-se deslocado de 1,7 centímetros em relação à primeira posição. Determine a frequência do som emitido pela fonte F nessa experiência. Parece complicadíssimo, dificílimo de resolver, mas ele é muito simples considerando duas coisas. Primeiro, entender o sistema, essa é a parte difícil, eu diria para vocês. E segundo, lembrar o que nós falamos lá nos problemas e testes, quando nós tratamos sobre interferência. O fenômeno aqui é interferência. Lembram-se que nós falamos lá, o que nós temos? No meu ouvido, quando eu chego duas cristas ou dois vales, eu vou ter a interferência construtiva. Agora, quando eu chego uma crista e um vale, ou um vale e uma crista, eu vou ter interferência destrutiva, ok? Quem tem dificuldades, volta lá nos problemas e testes que tratam desse assunto e lembra, tá? Agora nós vamos entender esse nosso sistema aqui. Ele está falando que eu tenho dois tubos, eu tenho esse tubo A e esse tubo B. Esse tubo A, FAD, é fixo. Esse tubo A é fixo, tá? E esse tubo B oscila, ele vai para frente e vai para trás, ok? E aqui eu coloco uma fonte com uma frequência definida, essa fonte vai emitir um som com uma frequência definida, esse som vai entrar no tubo e ele vai se propagar para os dois lados. Então, esse som vai ter dois caminhos diferentes, um o caminho A e o outro lado o caminho B, e vai sair por essa extremidade chegando ao ouvido de uma pessoa ou a um detector, né? Ele colocou aqui o ouvido de uma pessoa, mas eu poderia colocar, por exemplo, um celular aqui com um aplicativo que lê a frequência emitida, tá? Ou a amplitude, no caso a amplitude, desculpa. Aí, o que ele diz assim, o que nós temos, gente? Só para entender, lembrando de lá, que o caminho daqui e o caminho daqui são diferentes. E eu vou regulando essa distância, esse caminho variável aqui, né? Porque conforme o tubo se afasta, o caminho fica mais longo. Quando o tubo se aproxima, o caminho fica mais curto. Até que eu encontre uma interferência construtiva. E para saber a frequência exata, eu pego dois pontos. O ponto de uma interferência construtiva, marco, e desloco o meu tubo de forma a encontrar um ponto da interferência construtiva, inicialmente destrutiva, depois construtiva, ou tanto faz, um ou outro. E ele encontrou que ele andou 1,7 centímetros, ok? Só que tem o seguinte, o caminho total, se ele, o caminho ficou mais comprido, 1,7 centímetros, deixa eu colocar a pontinha aqui para vocês verem. 1,7 centímetros aqui, ele também vai ficar 1,7 centímetros mais comprido aqui. Então, a variação, vamos assim, ΔL do caminho vai ser 2 vezes 1,7 centímetros. O meu ΔL vai ser igual a 3,4 centímetros. Ok?
beleza? Então isso é importante, isso é que é sobre o sistema. Agora sobre a física, lembrem-se, quando nós falamos lá, quem não lembra, volta lá para ver, que essa mudança da interferência construtiva para a interferência destrutiva, ou vice-versa, se dá quando eu tenho uma mudança, uma diferença de caminho igual a lambda sobre 2. Então, antes eu tinha lá, por exemplo, um pico, e agora eu vou ter um pico e um vale. Então, isso aqui representa lambda sobre 2. Isso significa o quê? Que eu tenho esse lambda sobre 2 é igual a 3,4 centímetros. Então, o lambda, o comprimento de onda dessa minha onda, vai ser igual a 6,8 centímetros. Colocando em sistema internacional, 6,8 vezes 10 na menos 2 metros. Então, esse é o comprimento de onda da onda que eu estou ouvindo aqui. Mas não é isso que ele quer. Ele quer a frequência. Bom, nós sabemos que V igual a lambda vezes F. Portanto, a frequência vai ser igual a V sobre lambda. Frequência igual. A velocidade. Qual é a velocidade do som no ar? Nesse momento que eu falo com vocês, nós não trabalhamos ainda de velocidade do som. Mas se vocês olharem no capítulo lá do exercício de vocês vão ver que, por padrão, a velocidade do som sob certas condições do ar, o ar seco, em tal temperatura, sob certas condições, eu adoto como 340, mas está em torno disso, 340 metros por segundo. E o lambda, 6,8 vezes 10 na menos 2 metros. Isso tudo vai me dar uma frequência dividida por 340 por 6,8 vezes 10 na menos 2, de 5 vezes 10 na terceira, 5 vezes 10 na terceira Hertz. Ok? Então é essa a frequência que esse instrumento musical me permite ouvir. Ok? Até a próxima.